A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário para abençoar a sua vida. Neste devocional diário de hoje, quero estar trazendo uma passagem que se encontra no livro de Esther, capítulo de número 2, versículo de número 17, que assim vai dizendo: E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Meus queridos irmãos e ouvintes, quando olhamos para o livro de Esther, nós vemos que Assuero, que fora um rei que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, no terceiro ano de seu reinado, havia feito um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Assuero fez tal convite para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias, e acabados ou passados aqueles dias, o rei fez um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas, e dava-se de beber, isto é, os copos utilizados na festa eram vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. Segundo a Nova Almeida atualizada, em outras palavras, não havia restrições para se beber, bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. O rei Assuero era casado com uma mulher cujo nome era Vaste, que por ser casada com o rei, ocupava o cargo de rainha. Ela também fez um banquete, mas para as mulheres da casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, ele mandou eunucos que serviam na sua presença, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste. Em outras palavras, eles deveriam trazer a rainha Vaste para ela entrar na presença do rei, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque Vaste era uma mulher formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. O rei então consultou os sábios que entendiam dos tempos, quanto àquilo que segundo a lei deveria ser feito a Vaste, por ela não ter se apresentado diante do rei. Memucã, um dos 7 príncipes dos persas e medos, que viam a face do rei e se assentavam, em outras palavras, como os primeiros no reino, mais chegados ao rei, disse na presença do rei e dos príncipes que, em outras palavras, a rainha Vaste não havia pecado somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que haviam em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia daquele feito da rainha sairia a todas as mulheres, de modo que desprezariam a seus maridos a seus olhos, quando se dissesse que o rei Assuero havia mandado que introduzissem à sua presença a rainha Vaste. Porém, ela não veio. Ele também disse que naquele mesmo dia as princesas da Pérsia e Média diriam o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haveria, em outras palavras, muito desprezo e indignação. Meus irmãos e ouvintes, basicamente Memucã estava falando acerca da repercussão que a atitude da rainha Vaste iria gerar no comportamento das mulheres para com seus maridos,
no reino de Assuero, pois a rainha Vasti carregava consigo um modelo exemplo que qualquer mulher do reino de Assuero procuraria seguir, afinal, era a esposa do rei daquele reinado. Daqui nós tiramos uma preciosa lição. O autor de Hebreus nos escreve, no capítulo 12, versículo 1, acerca da nuvem de testemunhas que nos rodeia, ou seja, ali o autor nos leva à reflexão acerca de nossas atitudes. Todas as minhas atitudes são contadas, e um dia poderão ser utilizadas à minha defesa ou até à minha condenação. Isso se aplica diretamente no âmbito familiar. Que tipo de pai eu tenho demonstrado ser aos meus filhos? Será que sou o pai que incentiva aquilo que é bom e ora por eles, não perdendo a postura e a linha de correção nos momentos certos, dando testemunho no meu modo de agir em todo o tempo? Ou sou o tipo de pai que não demonstra realmente se importar com o que meus filhos veem ou ouvem sair da minha boca? Falo o que quero, faço o que quero, mas quando meu filho replica essas mesmas atitudes que eu possa ter, eu não aceito. Entretanto, é incoerente, meus irmãos e ouvintes, da minha parte, exigir que meu filho fale somente a verdade, se a mentira tem constantemente estado em minha boca. Será que eu realmente me importo com aquilo que eles captam, me atendo ao progresso espiritual e intelectual, a responsabilidade que meu filho possa estar adquirindo com a sua evolução? Meu querido e querida ouvinte, seus filhos vão seguir o exemplo que você decidir transmitir a eles. Se você demonstrar ser alguém de oração, eles também vão dobrar os joelhos e orar com você. Se você demonstrar ser alguém de caráter, eles igualmente vão andar em honestidade como você. O maior interesse é seu. Afinal, Deus confiou em suas mãos o papel paterno e materno para cuidar de seus filhos. O conselho de Memucã continuou, dizendo ao rei que, se bem parecesse ao rei, que saísse da parte do rei um edito real e escrevesse na lei dos persas e dos medos, e não se revogasse, que Vasti não entrasse mais na presença do rei Assuero, e o rei desse o reino dela à sua companheira, que fosse melhor que ela. Em outras palavras, Memucã estava trazendo ao rei o conselho da retirada da coroa real de Vasti e a coroação de uma nova rainha que fosse melhor do que Vasti. Memucã continua dizendo que, ouvindo-se o mandado que o rei decretasse em todo o seu reino, porque o reino era grande, todas as mulheres dariam honra aos seus maridos, desde a maior até a menor. As palavras de Memucã pareceram bem aos olhos do rei Assuero, e o rei fez conforme aquilo que Memucã o havia direcionado a fazer. Então o rei enviou cartas a todas as províncias do rei, lembrando que eram 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua. Resumidamente, nas cartas Assuero trouxe à tona um edito que falava acerca da submissão quando se diz respeito ao laço matrimonial da esposa para com o marido. E passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, o rei se lembrou de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então os jovens do rei que lhe serviam disseram acerca de se buscar para o rei mulheres puras, formosas à vista, e que o rei colocasse comissários em todas as províncias do seu reino, que reunissem todas as mulheres puras, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que fosse dado às mulheres os seus enfeites, e a mulher que parecesse bem aos olhos do rei, que reinasse em lugar de Vasti. Essas palavras pareceram bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, isto é, da tribo de Benjamim. Mardoqueu foi uma figura paterna para sua prima, filha de seu tio, chamada Radassa, que é Ester. Mardoqueu criou Ester, pois ela não tinha pai nem mãe, e era uma mulher bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou ela por sua filha.
divulgando-se o mandado do rei e a sua lei. E ajuntando-se muitas mulheres na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, o eunuco, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, que fora guarda das mulheres. Ester não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu havia ordenado que ela não declarasse. Mardoqueu passeava cada dia diante dos pátios das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. As mulheres que iriam se apresentar diante do rei passavam por 12 meses de purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Após o tempo da purificação, chegou a vez de cada mulher vir ao rei Assuero. Às vezes Deus nos purifica como o ouro levado ao fogo, para provar a preciosidade que é nossa fé e perseverança nele. Talvez você esteja no tempo da preparação, da purificação, enfrentando o fogo árduo, mas quando chegar a hora de se apresentar ao Rei Jesus e você achar graça aos olhos dele, você vai ver que valeu a pena a separação, renúncia e purificação em sua vida. O processo de purificação às vezes é difícil de se enfrentar, entretanto é necessário. Creia que isso vai forjar o seu caráter e a sua fé, e você vai adquirir crédito diante de Deus. A noiva está passando pelo processo de purificação para naquele grande dia ser coroada pelo Senhor Jesus. Aleluia! Desta maneira, pois, a mulher entrava na presença do rei, e tudo quanto ela desejava se lhe dava. As mulheres entravam somente uma vez na presença do rei, e só tornavam a entrar se fosse chamada pelo nome. Chegando a vez de Ester, nenhuma coisa pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Ester alcançava graça aos olhos de todos quantos haviam. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça perante ele, e benevolência mais do que todas as mulheres puras. Foi colocada a coroa real na sua cabeça, e o rei a fez rainha em lugar de Vaste. Meus irmãos e ouvintes, Ester não alcançou graça e benevolência mais do que todas as outras mulheres à toa, foi por propósito. Mais tarde ela iria livrar o seu povo, pondo a sua vida em risco ao entrar na presença do rei sem ser chamada, e por isso certamente poderia morrer, salvo se o rei estendesse a ela o cetro real. Ela convocou um jejum de 3 dias e então entrou. Não foi a beleza, não foi o talento, sequer os dotes que fizeram Ester crescer e se tornar um dos maiores exemplos bíblicos para uma mulher em Cristo. Ela demonstrou força e resistência, soube utilizar as armas certas no tempo certo, em estratégia divina. E quando entrou na presença do rei Assuero, o rei estendeu o cetro. Mesmo que a lei determinava a morte, ela não se limitou. Ela entrou e Deus a ajudou, fazendo com que ela alcançasse graça aos olhos do rei, para livrar o seu povo, o povo judeu, do decreto de morte levantado por Amã. Nós não vencemos porque temos talento, nós vencemos porque a presença do Todo-Poderoso está em nós. Quando utilizamos as armas certas no tempo errado, acabamos deixando a estratégia ir por água abaixo. E se utilizamos as armas erradas no tempo certo, também não vai adiantar de nada. Precisamos saber como agir. Ester não declarou sua origem e sua parentela. Isso foi o segredo que ela guardou por muito tempo, até do seu próprio esposo, o rei Assuero, depois de ter sido constituída rainha. Você precisa guardar as informações consigo. O inimigo pode até usar pessoas para esbravejar em seu rosto palavras de diminuição, de humilhação, para ver se você abre a boca, para explanar a estratégia. Mas se você se mantiver firme em resistência, sendo resiliente,
combatendo o mal no mundo espiritual e não no físico. Na oração, no jejum, na separação, você adquirirá força. Enquanto o inimigo pensa que está por cima, quem na verdade está triunfando é você, na graça do Senhor Jesus. Precisamos adquirir força, precisamos adquirir resistência. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Resistir. Resistir é se calar no tempo inoportuno, mas falar no certo. Resistir é manter postura espiritual diante daquele que está tentando te diminuir. Você não precisa debater, você não precisa falar mais alto, você não precisa bravejar, você não precisa comentar. É só na oração. Comece uma oração intercessória, comece combatendo o mal com o bem. Ore a Deus. Não deixe com que o inimigo roube a estratégia, que tire você do foco, que tire você do eixo, que tire você do centro, do lugar aonde Deus te confiou. Resista, resista àquele que está esbravejando contra você. Se baterem no seu rosto, oferece o outro. Resista ao inimigo e ele não terá força contra a sua vida. Tenha postura, não se dobre, não se prostre, só resista, porque quando nós temos consigo a resistência, o inimigo não consegue combater conosco, porque ele está se utilizando de armas do mundo físico, mas nós estamos se utilizando de armas do mundo espiritual, e no mundo espiritual só vence na oração, no jejum, na consagração. Aleluia! Você precisa de estratégia, você precisa manter as estratégias guardadas em seu coração. Não deixe isso se esvair pelas frestas dos seus dedos. Segure com toda a sua força. Não deixe com que o inimigo tire o seu foco, a sua paz, o seu alvo. Se mantenha firme no propósito e você vai ver o que Deus vai fazer consigo. Hoje você está no tempo da purificação, da preparação, guardando consigo as palavras, se resguardando, se posicionando, mas amanhã vamos ver quem vai reinar em nome do Senhor Jesus. Se mantenha firme e você verá o que Deus há de efetuar em sua vida. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério, e que sejamos prósperos na graça, no entendimento e conhecimento da parte do Espírito Santo de Deus. Meu querido, se você não é inscrito neste canal, eu te faço o seguinte convite: se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações, curta este vídeo, compartilhe com mais alguma outra pessoa, e se você puder e quiser, deixe um comentário para eu saber qual é o seu feedback, se este vídeo edificou a sua fé. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus.